Caros internautas, sejam todos bem-vindos. A gente vamos ter nesta hora um estudo de profecia. E nós queremos falar claramente sobre as profecias porque nesse tempo de perigo que nós estamos a viver, o estudo da profecia torna-se um objeto de maior interesse para todos aqueles que aguardam o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no livro de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, encontramos mapa que Deus deu para o seu povo, um bússola, para que neste mundo de confusão, para que sejam orientados a uma direção certa. Isso aí, meus amigos. Por isso que o estudo de profecia é muito importante. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 19, diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, não havendo profecia neste mundo de confusão, o povo vai se corromper, vai pecar contra Deus e todas as suas esperanças para a vida eterna, elas sucumbirão. Queridos irmãos, hoje vamos aqui estudar sobre Apocalipse capítulo 13 e vamos encontrar o seu cumprimento literal. Nós em Apocalipse capítulo 13 encontramos duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra e a imagem da besta. Uma representando o catolicismo que emerge do mar e a outra que emerge da terra representando os Estados Unidos da América e a imagem da besta representando o protestantismo apostatado. Esses três poderes nos últimos dias vão se unir para poder trazer uma crise qual nunca houve na face da terra. Isso aí, meus amigos. E eu quero me focar diretamente na segunda besta, a besta que emerge da terra e esta besta que representa os Estados Unidos da América. A ação que os Estados Unidos da América vai desempenhar nesses últimos dias para empurrar uma agenda do decreto dominical para poder trazer uma angústia qual nunca houve. E eu gostaria de dizer que esses eventos, queridos irmãos, já estão a acontecer. Bem, o que nós vamos falar aqui são alguns pontos que já aconteceram desde a eleição. Enquanto que eu estava analisando como é que as coisas começaram, me veio em mente, mas por que nós não precisamos dar atenção? Porque o fundamento se está mal, então todas as coisas vão mal. Sim, meus amigos. Este é o ponto que eu quero falar aqui com vocês. Bem, eu vou lançar aqui diretamente um vídeo na tela e o caro internauta vai acompanhar juntamente conosco nas campanhas do Donald Trump. Enquanto que ele estava a falar, falou umas palavras muito importantes e me chamou muito a atenção e eu quero aqui, queridos irmãos, trazer um ponto para a gente podermos ver onde as coisas estão a ir, como começaram e como eles estão a se desenvolver. Vamos agora assistir o nosso vídeo. Mais do que nunca, a nossa nação precisa da renovação que os valores desta organização promovem. Que os fiéis católicos possam viver cada dia em paz. Nós amamos o povo católico. Nós amamos a religião católica. E, acima de tudo, nós a respeitamos. Como presidente, eu sempre os apoiarei em seus esforços para servir os seus cidadãos e erguer toda a humanidade. Eu protegerei a Igreja Católica. Eu defenderei os direitos religiosos dos crentes de cada raça, religião, cor e credo. Ok. O primeiro tópico que ele disse foi que nós amamos o povo católico. No livro Grande Conflito, capítulo 31, nós encontramos ali que os protestantes ensinavam seus filhos a odiar o catolicismo. Meus amigos, os Estados Unidos da América é um país protestante e os Estados Unidos da América é um país produto do protesto. Queridos irmãos, quando saíram da Europa para o Novo Mundo, nós encontramos claramente que eles estavam insatisfeitos com as políticas da Igreja Católica Apostólica Romana, o que tornou os Estados Unidos uma potência mundial, uma potência poderosa no ponto de vista militar, no ponto de vista político, no ponto de vista educacional, no ponto de vista das instituições e muitas outras facetas. Foi através da liberdade. Meus irmãos, eu me surpreendo nesses últimos dias vendo este presidente abertamente falar essas palavras que, se fosse proferido nos primeiros anos dos Estados Unidos, acredito que este presidente poderia ser desapossado da sua posição. Mas claramente nós estamos a ver o que a palavra do Senhor disse, que os Estados Unidos da América falaria como cordeiro, mais tarde ou cedo ele poderia falar como dragão. Sim, meus irmãos. E uma das formas de falar como dragão é manifestar essa simpatia para esse poder apostatar. O catolicismo de Roma, sim. O outro ponto que ele disse que serviria ao povo católico.
Isso é tremendo. Um presidente, um líder mundial, a dizer isso, queridos irmãos, isso é assustador. Para aquele que estuda as profecias, ele compreende claramente de que aqui nós estamos a ver o falar de dragão. Essa simpatia para com o catolicismo representa em grande medida, representa aquela união da igreja com o Estado, meus irmãos. A profecia, queridos irmãos, está se cumprindo. E outro ponto que ele disse, que me assustou muito, diz que ele acredita na sua ideologia que o catolicismo é que tem o poder para erguer a humanidade. Meus irmãos, esses tópicos são muito profundos. Desde quando o catolicismo ele ergueu a humanidade? No princípio dele, no ano de 538, ergueu a humanidade durante os 1260 anos em que ele reinou. E nós conhecemos que foi um reinado das trevas, na Idade Média. Como é que o mundo se comportou? Mas como é que os protestantes dos Estados Unidos da América vai cerrar os olhos para a história e olhar esses aplausíveis argumentos para poder acreditar? Eu quero vos dizer aqui, queridos irmãos, de que a profecia ela está a se cumprir. O que Cristo falou é tudo verdade, meus amigos. O tempo está no fim. Tarde ou cedo, queridos irmãos, uma lei dominical será aprovada. Então, vamos passar para o segundo clipe. Diga-me, por que você decidiu que era importante estar aqui e que mensagem Kamala Harris está enviando para os eleitores católicos ao não estar aqui? Bem, acho que estou honrando a Igreja Católica e você sabe que eu sou um apoiador de longa data e estou surpreso que ela não está aqui. Acho que, primeiramente, em muitas décadas, na verdade, ao perder isso como candidata, sempre foi uma tradição. Então, estou feliz apenas que os católicos vão votar para Trump agora. Mas, não olhe, eu tenho um relacionamento especial com a Igreja Católica e eu acho que foi muito importante estar aqui, sim. Eu tenho notado em suas postagens nas redes sociais, em seus comícios, que você está falando sobre Maria. Você está postando Feliz Aniversário, Ave Maria. Uma oração de São Miguel para afastar o mal. É dizer aos eleitores algo sobre sua jornada espiritual? O que é isso? Não, eu não acho. Então é simplesmente lindo para mim. Quero dizer, eu olho para a coisa toda, as palavras e as fotos. As fotos são tão lindas e sim, eu coloquei algumas coisas e outra pessoa me fez a mesma pergunta e realmente acho muito bonito. O Papa foi questionado sobre sua candidatura e Kamala Harris e ele instruiu os eleitores católicos a votarem no mal menor. Quem você acha que ele quer dizer e por quê? Bem, eu acho que ele quer que eles votem em mim e eu defendo realmente tudo que você defende e que a igreja representa. E ela não, ela é um tipo muito diferente de pessoa, ela é marxista. O pai dela era marxista e ainda é marxista. E eles não gostam muito de religião, vou te contar. Eu não estou apenas falando de religião, da religião católica, estou falando de qualquer religião. Todo o Partido Democrata realmente foi esquerda radical e eu sou o oposto. Sou totalmente a favor da religião e também gosto muito da Igreja Católica. Ponto. Aqui, nosso caro internauta acompanhaste muito bem o segundo clipe. Ele diz que ele é o apoiador de longa data dos católicos. Meus irmãos, esse ponto é assustador. Eu não estou a inventar. Ele é que está a dizer. Simplesmente eu estou a comentar do que ele está a dizer. O outro ponto, porque está tudo claro, esse é o amado acompanhar. O outro ponto que ele disse que foi ajudado, quando perguntaram ao Papa morto, ele disse que entre o mais mal, o mal menor e o mal grande, quem poderia se votar? Ele disse que poderia se votar ao mal menor, neste caso. Quando lhe perguntaram, vocês viram qual é a resposta que ele deu? Ele disse que é mesmo ele, meu amigo. Então ele foi apoiado por quem? Quem instigou os católicos? Quem instigou alguns povos americanos para poder apoiar neste partido republicano, em particular o Donald Trump? Ah, meus amigos, foi apoiado pelos católicos. Eu, afinal, aqui fiquei a me indagar. Qual é a razão? Por que essa profunda simpatia? A que se deve esta simpatia? Meus amigos, eu aqui entrei no site. Este site é muito importante e eu quero, meus amigos, vou deixar o link na descrição. Você pode conferir este link. Este site é denominado por 7 margens. Ali tem uma coisa muito importante que eu gostaria que você pudesse acompanhar. O título diz que os católicos de Trump e o Evangelho. Os católicos de Trump e o Evangelho. Olha só uma nota interessante. Olha só aqui embaixo
o que lá está escrito? Olha só, meus amigos, diz que o presidente foi ensinado nas instituições da Universidade de Jesuítas durante 2 anos. Esse ponto me chamou muito a atenção. Afinal de contas, por que ele foi ensinado nas escolas dos jesuítas? E o que ele poderia fazer, afinal de contas? Então, nesse ponto agora me chamou a atenção de quem é o presidente que nós temos. Meus amigos, eu não quero ir para além da informação do que isso está claro. Meus amigos, é que esse presidente tem uma agenda dos jesuítas. Sim, meus amigos, ele é um jesuíta. Sim, eu não estou a inventar, mas aqui está. Se está errado, então é a própria mídia que está a publicar. Mas está claro, meu amigo. Afinal de contas, então vamos ainda cavar um bocado para nós entendermos qual é a missão dos jesuítas. Para nós podermos entender então qual é a missão do presidente dos Estados Unidos da América enquanto que está com as rédeas do governo mundial. Meus amigos, eu não fui muito distante. Eu entrei diretamente no chat GPT. Você imagina, ali encontrei revelações estupendas, revelações desassustadoras, bombásticas. Olha só o que eu achei, meus amigos. No chat GPT, eu pesquisei mesmo ali quais são os objetivos dos jesuítas, porque eu não queria entrar aqui na palavra de Deus através do espírito da profecia. Alguns vão dizer, não, ele não é aquela velha, senhor. Mas eu entrei na mídia mesmo da besta, na mídia da besta, para eu encontrar qual é a final da missão deles. Encontrei 3 pontos principais que me chamaram mais a atenção. E lá tem vários, mas os 3 foram principais e concordam com aquilo que a palavra do Senhor diz. Olha só, o primeiro tópico que eu encontrei no chat GPT foi educação e formação intelectual. Oh, meus amigos, olha só ali, vamos continuar a ler. Os jesuítas criam escolas, colégios, universidades pelo mundo para educar, formar líderes e defender a fé através do conhecimento. Ei, meus amigos, esse tópico é muito importante. Algumas pessoas sempre têm dúvida de que essas escolas não têm nenhuma ligação com o papado. Meus amigos, têm. Unesco tem. Muito tópico. Mais importante também que me chamou a atenção. Olha só ali na tela. Acompanha aí na tela. Acompanha aí. A evangelização e missões. Esta que é a missão da Igreja Católica. Agora, vamos ler aqui o tópico. O que está escrito? Desde o início, foram enviados para quase todos os continentes para converter povos, ensinar e fundar comunidades cristãs. Esta que é a missão da Igreja Católica, meus amigos. E eu não estou a inventar, está lá. Eles é que falaram. E eu, quando encontrei, eu vou poder publicar. Se você tem dúvida, pega aí no seu telemóvel, também pesquise. Pesquise por ti mesmo para você tirar as suas próprias conclusões. De tal maneira para você saiba onde você está, meus amigos. Vamos continuar o terceiro tópico que é mais chave, mais importante, que me chamou a atenção de todos. Olha só aí. Diz assim: combater a reforma. Esse é o ponto mais principal. Combater a reforma. Olha só. Na Europa, os jesuítas foram o braço intelectual da contra-reforma, trabalhando para recuperar regiões que estavam se tornando protestantes. Eu quero dizer de que o objetivo principal dos jesuítas é combater o protestantismo. Sim, meus amigos, isso está no livro Grande Conflito, capítulo 13. Quando a gente vamos ler Grande Conflito, capítulo 13, enquanto na Europa o movimento protestante estava a crescer, estava em ascensão, e o papado ele se viu em perigo porque ele estava a perder muitos súditos. Ali se formou esta odionda seita do catolicismo, que é os jesuítas, com o objetivo de poder trazer o mundo aos pés do catolicismo, para se recuperar da ferida mortal. Meus irmãos, a questão é muito séria. Existem pessoas que oscilam se essa educação ou não, mas o que eu li aqui, meus amigos, está claro. Para o bom entendedor, ele consegue entender claramente de qual será a agenda, o que está a fazer, na verdade, os Estados Unidos da América. Eu não me surpreendo, queridos irmãos, quando eu vi nos meses passados a deportação, onde os estrangeiros estavam sendo expulsos dos Estados Unidos da América.
Meus amigos, esse país que começou com os estrangeiros, como é que vai agora expulsar os seus estrangeiros? Meus amigos, aqui já estou a ver a intolerância. Eu estou a ver os Estados Unidos a começar a falar como dragão, diz a palavra do Senhor. E isto é um cumprimento profético. Isto é um cumprimento profético. Meus amigos, algumas pessoas vão me dizer, mas vocês sempre ficam aí a falar dos sinais. Importante é Cristo, importante é Cristo. Meus irmãos, nós não devemos levar essa mensagem com leviandade. Devemos estudar as profecias e devemos estudar também os sinais dos fins dos tempos. Sim, meus amigos. Então, nós estamos a ver claramente para onde a gente estamos a ir, para onde a gente estamos a chegar. Estamos a entrar no limiar da crise qual nunca houve. Tarde ou cedo, esse Estado que está a manifestar tanta simpatia para com Roma, o resultado final será a perseguição do povo de Deus. Estados Unidos é um poder político, se nós vermos, e a Igreja Católica é uma igreja mesmo. A união da igreja com o Estado, em que tem resultado? O que aconteceu quando a Jezabel se uniu com Acabe? Qual foi o resultado? A perseguição de Elias, meus amigos. O que aconteceu com os fariseus, escribas, saduceus? Quando se uniram a Pilatos? Quando se uniram a Herodes? O que aconteceu? A perseguição, meus queridos irmãos. O que aconteceu com o povo de Deus na Idade Média? Houve aquela transigência dos cristãos ao se unir com os pagãos, com os políticos. O resultado principal foi a perseguição. Os valdenses tinham que abandonar as suas moradias, tinham que viver nos desertos, meus amigos. A profecia está a se cumprir e a história está a se repetir, meus amigos. Eu gosto do pastor, o Andrews Henrique. Ele fala que aquele que não aprende com o passado é condenado a repeti-la. E eu quero dizer claramente, se o povo de Deus não está a aprender com o passado, conforme as coisas ocorreram no passado, então está condenado a repetir negativamente a história. Meus amigos, afinal, quando nós estamos a ver todas essas coisas, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer como povo de Deus? Meus amigos, aqui agora vamos entrar na palavra de Deus para nós podermos nos situar. Eu quero ler aqui logo o livro de Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 9. Jesus Cristo, ele aqui falou inúmeros sinais. Falou de terremoto, falou de fome, falou de falsos profetas, falou de guerra, falou de rumores de guerra, falou de todos esses sinais. Afinal, quando nós estamos a ver todos esses sinais, qual deve ser o nosso objetivo? Qual deve ser a intenção do povo de Deus? Olha só, queridos irmãos, o que está escrito. Diz assim a palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 9, diz: mas olhai por vós mesmos. Mas olhai por vós mesmos. Ou seja, quando estamos a ver de guerra, rumores de guerra, estamos a ver terremotos, estamos a ver fome, estamos a ver calamidades, estamos a ver pestes sobre a terra. O objetivo principal que Cristo quer é olhar para nós mesmos. Por quê, meus amigos? Vamos continuar. Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante os governadores e reis por amor de mim, para lhes ser de testemunha, meus amigos. O que significa nós sermos entregues aos reis, ao sinédrio, às sinagogas? O que significa? Isso significa perseguição. Afinal, quando a perseguição vier, qual é a vontade de Deus? Deus não quer que a perseguição venha sobre seu povo e eles encontrem de maneira despreparado, desprevenidos, ok? Repare, você vai ser perseguido, possivelmente pode te matar, mas qual será o estado do teu coração? Qual será o teu estado moral? Por que Cristo advertiu afinal de contas? Irmãos, vamos diretamente para a palavra de Deus no livro de 1 de Coríntios. Nós vamos entender por que razão Cristo ele falou assim, dentro do contexto da perseguição. Olha só, 1 de Coríntios capítulo 13, logo no versículo 3, tem um texto muito importante. E eu gostava de ler, diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O que é o amor, irmãos? O amor, diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13, o amor é guardar a lei de Deus. O amor é o contrário do egoísmo. Então, se a perseguição vier, Cristo
está a falar que ao vermos esses sinais, ao vermos esses acontecimentos, ao vermos todas essas coisas, devemos olhar para nós mesmos. Ao olhar para nós mesmos, o que Cristo quer nos levar é para que nós possamos enxergar se há um egoísmo. Porque é na perseguição onde se revela o caráter. Sim, meus irmãos, é na crise. Por isso que Cristo está a dizer o seguinte: quando estás a ver essas todas as coisas, a perseguição, os Estados Unidos se preparando, guerra, terremoto e rumor de guerra, olha para ti mesmo. Estás bem comigo? Estás em harmonia com a palavra do Senhor? Isso é que o Senhor Jesus está a nos explicar. O porquê, afinal de contas, olha só 1 de Coríntios. 1 de Coríntios capítulo 11, no seu versículo 31, diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, esse é o tempo do povo de Deus se julgar a si mesmo. Antes que a crise venha, toda a luz de Deus tem vivido. Esse é você próprio que vai se dar a sentença. Se você está a viver a luz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Caso contrário, onde você está errado, o que Deus quer é que você faça a reforma. Porque tarde ou cedo nós vamos acabar nos tribunais, meus amigos. Sim, queridos irmãos. Olha o que está escrito no livro de seus amigos. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que estáis reprovados. Quem falou essas palavras é Jesus Cristo. Afinal, por que Cristo ele insiste que nós na crise, enquanto que estamos a ver essas todas as coisas, temos que nos examinar à luz da palavra de Deus? Por que Cristo insiste com isso? Por que Cristo quer isso? Olha aqui, queridos irmãos, no livro de Lucas. Livro de Lucas, nós encontramos ali as parábolas de Jesus. Lucas capítulo 8 nos fala sobre as parábolas de Jesus. Olha só a segunda parábola, a parábola, conforme ela está sendo descrita aqui. Capítulo 8, versículo 6 diz assim: e outra caiu sobre a terra, falando da semente, e outra caiu sobre a pedra. E nascida secou-se, pois não tinha umidade. Jesus Cristo ele vai explicar sobre esta semente, o que representa e o que significa aquela semente que caiu sobre as pedras. Afinal, o que significa ela cair sobre as pedras? Olha o que está escrito no versículo 13. Vamos pular para nós vermos o que o nosso Salvador quer nos ensinar. Meus amigos, aonde nós estamos? Olha só, versículo 13 diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas cresce por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A mesma parábola, quando vamos no Mateus capítulo 13, encontramos que quando vem a perseguição, o que acontece com ela, meus amigos? Se escandalizam. Afinal, Jesus Cristo ele falou assim, de que aquela semente que caiu sobre pedregais, o que aconteceu? Quando o sol veio, logo que o sol veio, o que aconteceu com ela, meus amigos? Ela secou, sim, ela secou, esse é o ponto, meus amigos. Então, o sol que representa, na Bíblia, o sol, o que representa o sol? Sunday, o domingo, dia do sol, o domingo, a marca da besta, a perseguição. Sim, queridos irmãos, esse é o ponto que eu gostava que você pudesse compreender. Afinal de contas, quando é que nós vamos nos identificar que nós estamos mal? É quando a gente vamos nos examinar à luz da palavra de Deus. E quando a gente nos examinamos à luz da palavra de Deus, descobriremos e saberemos, na verdade, como é que nós estamos diante do Senhor. Sim, meus amigos. Razão pela qual o Senhor diz que olhai por vós mesmo, se estás na fé, se estás sobre a palavra de Deus. No livro de 1 de Coríntios que nós lemos, diz que provai-vos, se estás na fé. O que significa estar na fé? Estar na fé significa estar em Jesus, meus irmãos. O que significa estar na fé? É estar em Jesus. Olha aí Apocalipse. Olhamos, queridos irmãos, para Apocalipse.
Vamos olhar para Apocalipse. Aonde, meus amigos, estamos? Aonde, meus amigos, estamos? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Aonde nós estamos, meus amigos? Vamos ler assim. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Ok, ponto. No livro de Lucas capítulo 8, no versículo 13, encontramos que aquela semente que caiu sobre a pedra representa aqueles que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas é por pouco tempo, porque não tem raiz. Esse é o ponto, porque não tem raiz, são de pouca duração, e quando vem a perseguição, quando vem a provação, quando vem a tentação, essas pessoas se escandalizam. Afinal de contas, que tipo de tempo, que tempo para eles descobrirem que não tem raiz? O que significa raiz? O que significa não ter raiz? É Apocalipse capítulo 22, versículo 16, esse é o ponto. É Apocalipse capítulo 22, versículo 16, esse é o ponto. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz. Vamos entender, queridos irmãos, a profundidade desse texto. Sim, meus queridos. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplendente estrela da manhã. Ele diz: eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que significa estrela? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Estrela significa anjo. Oh, meus irmãos, o assunto é muito sério. É anjo, mensageiro. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12, nós encontramos anjos de Deus. Encontramos um anjo que proíbe a adoração dominical. Por que aquela semente se secou? Porque não tinha raiz. E a raiz representa Jesus. Jesus é anjo, meus amigos. É anjo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, nós encontramos a mensagem do terceiro anjo. Sim, meus amigos. Quer dizer, nesse tempo que nós estamos a viver, quem não obedecer à mensagem do terceiro anjo, justamente essa pessoa vai receber a marca da besta. Sim, olhemos a mensagem. Olhemos a mensagem de Apocalipse capítulo 14. Verso 9 diz assim: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na sua testa, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se não misturado no cálice de sua ira. Vamos continuar. E será atormentado com fogo de enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que significa, afinal de contas, guardar, receber o sinal da besta? Meus amigos, eu quero fechar com esse tópico. Porque o tempo, queridos irmãos, que nós estamos a viver é um tempo muito sério. E todo o povo de Deus é chamado para examinar as escrituras sagradas. Vamos frasear, queridos irmãos, a questão antes de eu encerrar. Aquela semente que caiu sobre pedregais, quando veio o sol, o que fez com ela? Se secou. Se secou por quê? De acordo com a explicação de Jesus, porque não tinha raiz. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Quem representa a raiz? Raiz é Jesus, a resplendente estrela da manhã, anjo. Em Apocalipse capítulo 14, nós encontramos o terceiro anjo a proibir a adoração, a proibir o culto dominical, o culto de receber da marca da besta, o culto ao catolicismo. Sim, meus amigos. Então, quando se desobedece essa mensagem, a nossa condição ficará como aquela semente que estava sobre pedregais. E quando o sol veio, morreu.
Estás a entender? Que nesse tempo de crise, a segurança do povo de Deus se encontra em resguardar a mensagem do terceiro anjo, meus irmãos. Para não receber o sinal da besta, a sua marca, para não adorar a besta. Sim, meus irmãos. O que significa adorar a besta? Vamos terminar com esse tópico. Vamos terminar, meus amigos, com esse tópico. Isso está escrito no livro. É o Espírito de Profecia que eu estou lendo aqui. Isso está escrito no livro. Deixa-me ver aqui, meus amigos. Para onde nós estamos? Isso está escrito no livro Maranata. Sim, Maranata. Eu quero ler aqui. A mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo para advertir os homens contra o recebimento da marca da besta ou de sua imagem na testa ou nas mãos. Receber essa marca significa adotar a mesma decisão da besta e defender as mesmas ideias que estão em oposição direta à palavra de Deus. Queridos irmãos, o cerco está sendo montado, ou já foi montado e já foi montado. A única coisa que o catolicismo, o papado, os poderes do inferno, eles estão à espera a ordem do Senhor para mandar os seus anjos te retirem a mão. E como será a tua vida? Deus nos deu mensagem da vida no campo, a mensagem da educação verdadeira, a mensagem para poder nos preparar para que o povo de Deus esteja em pé naquele último grande dia. A milha da besta, ela está nos dar a oportunidade para nós podermos falar dessas verdades. Antes que seja tarde demais, antes que nos tire a oportunidade, antes de nós perdermos esses privilégios, Deus quer falar profundamente ao seu coração. Examina-te, analisa-te, vê se estás a viver a verdade. Para de você criticar esse irmão, fala isso. Pega a Bíblia, meu amigo. Pega o Espírito de Profecia, meu amigo. Estude por ti mesmo. Analise se você está bem com Deus. Esperamos, queridos irmãos, no inverno no outro vídeo. Até aqui, graças a Deus, o Senhor nos ajudou. Se inscreva no canal, partilhe este vídeo. Se quiser apoiar este ministério, é só comentar. Então que o Senhor venha te abençoar. Graça e paz.